que nos moveu nesse estudo são muitas as razões. Não é? Por que a Trindade universal? Não é? Nós veremos que a nossa educação, né, secular é baseada em estruturas, sistemas, né, remontando a causa fundamentalmente sobre a matéria que é palpável. Né? São abstrações, Deus, né, o espírito, alma. Não obstante, temos documentários, né, ou documentos mostrando a existência desses espíritos, né, meados do século XIX e XX, em várias partes do mundo. Né? Mas a fundamentação desse estudo, no meu entendimento, é muito importante para que a gente renove nossas estruturas mentais, né? Do que somos, do que é esse Pai Criador, o que é a vida em que vivenciamos, né? A matéria palpável. Eu tenho 5 sentidos, esses 5 sentidos é o que me norteiam, né? Praticamente nesse mundo de matéria densa, né? E nós vamos ver que tem uma escala no mundo espiritual, né, que vai da ponderabilidade, que é o nosso caso, à imponderabilidade. Quer dizer, matéria que nos escapa ao entendimento. Não obstante sabermos que vivemos num reino de ondas, né, eletromagnéticas, e que a nossa matéria tem muito mais espaço do que imaginamos. E que a matéria não é matéria, como nós entendemos. Né? Mas, enfim, são avanços da ciência, né, esse último século, né, século XX principalmente, né, foi muito importante nesse avanço. Mas nós não vamos nos perder nessas digressões históricas, porquanto eu busquei, na obra Gênese, fundamentar alguns textos que são, né, uma minoria. Né, caberia nesse estudo mais de 30 perguntas do Livro dos Espíritos. Caberia estudos sobre, por exemplo, o mundo espiritual, do Livro dos Médiuns, como laboratório do mundo espiritual, né, que tem muitos textos sobre fluidos, né, a ação do espírito, e outras obras. Então, como essa obra faz 150 anos, tem um caráter eminentemente científico, e, no meu entendimento, assim como quando eu olho uma criança e aquilo traz... Né, sorrindo, nos traz contentamento, felicidade, ou um ancião que demonstra nas suas rugas, no seu sorriso, aquela pacificação de décadas, né, de trabalho, de honestidade, e isso naturalmente nos eleva o sentimento. A ciência também nos pode proporcionar isso. Porquanto você vai devassando, né, um sistema, seu pensamento vai alterando, né, essas estruturas, e você começa a criar um escopo, né, uma estrutura mental diferenciada e se percebendo. Quando eu me olho no espelho, eu não vejo um corpo. Né? Você se vê um corpo? Eu não me vejo um corpo. Você já fez o exercício de perceber seu corpo, né, como uma dualidade? Né? Então, somos chamados pela doutrina a fazer essa separação. Porquanto reforma íntima, autoconhecimento, passa por esses conhecimentos. Então, é uma introdução, naturalmente, e gostaríamos, né, que vocês continuassem esses estudos. Vamos lá. Opa. Então, a pesquisa das obras básicas, né, a obra máter, Livro dos Espíritos, basicamente a primeira parte, são 4 capítulos ou 4 partes do Livro dos Espíritos, e Kardec dá um desenvolvimento nas outras obras. Então, o Livro dos Espíritos, causa primária, você vai ter um desenvolvimento na Gênese. E também o Mundo Espírita, Livro dos Médiuns, basicamente. O Evangelho nas Leis Morais, terceira parte, e Céu e Inferno, das esperanças e recompensas e consolações. Então, basicamente, essa estrutura, né, pensada por Kardec, numa metodologia de ensino. Se você lê o Livro dos Espíritos, a primeira parte tem uma correlação com a Gênese. Então, você tem que desenvolver esse estudo lendo a Gênese, e assim sucessivamente. Né? Então, nós recomendamos, porquanto
Kardec teve essa proposta, né? Desenvolveu o assunto. Estrutura básica, né? Opa, aí. Então, nós temos na Trindade Universal, pois não. Ah, ok. Ah, beleza. Muito obrigado. Vamos ver. Ah, ok. Obrigado. Você tem uma estrutura básica, né? Do universo, bem básica. A Trindade Universal se resume em Deus, princípio espiritual e princípio material, né? E temos fluido cósmico, fluido vital, e por trás de tudo isso, um mundo normal primitivo, né? Então, a Trindade Universal se resume, mas eu fundamentei esse mundo normal primitivo no Livro dos Espíritos, aqui. Pronto. Questões 84 e 85. Kardec perguntou: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou o mundo das inteligências incorpóreas, né? Nós somos alguma coisa, naturalmente. Inteligência é atributo, né? O princípio inteligente. Nós espíritos somos uma individualização do princípio. A abelha é um princípio inteligente, uma formiga, um cão, um gato, um cavalo, uma ameba, uma bactéria, um vírus, é um princípio inteligente no seu périplo de individualização. Quando eu me reconheço como ser único, me reconheço no espelho, sou um indivíduo. Então, sou espírito, faço parte da humanidade. Nossos irmãos primatas, que dista 400 milhões de anos, que bifurcou esse tronco, não se reconhecem. Então, eles são um princípio inteligente, não obstante, né, terem certos traços, enfim, quebrar, por exemplo, uma noz, utilizar um martelo, como tem estudos, né, com orangotangos, bonobos, chimpanzés e assim por diante. Mas são princípios inteligentes. Então, nós somos as inteligências incorpóreas, mas a inteligência se confunde conosco, mas é um atributo, né? Somos alguma coisa. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que sobrevive a tudo, né? Então, tudo que nós conhecemos de matéria é secundário. É o meio, não é o fim, né? Então, o meu corpo é um meio, não é um fim. Então, o que nós compreendemos de 4% de matéria visível, num universo de 70% de energia escura, 24% de matéria escura, 4% que a gente tem de bilhões de galáxias, com bilhões de trilhões de estrelas, né? Quer dizer, é incontável, é imensurável, né? E é secundário esse mundo, né? Normal primitivo, desculpa, mundo material. É secundário em relação ao mundo normal primitivo, que é, né, o fundamental, onde nós fomos criados e retornamos, né, e continuamos essa caminhada. O Adriano, pode dar um pulo para mim, por favor? Isso. Então, começaremos, né, a fundamentar Deus, né? Fazer uma digressão antropológica não vai caber, né? As religiões, basicamente, têm uma premissa, né, de onipotência, onisciência, onipresença de Deus, não obstante não saber explicar como é que se dá isso. A doutrina se propõe a explicar isso. Como que Deus pode ser onisciente, saber tudo, onipresente, estar em todos os lugares, e ser o único, né, o ser mais poderoso, né? Então, nomes, Yahvé, Elohim, Alá, né, são nomes, né, de algumas religiões, né? O plano tântrico ou plano búdico são nomes dados naturalmente a uma concepção de um ser superior, que está
em todas as culturas, está na história, está nos grandes pensadores, essa busca de devassar o indevassável, né? Então, a doutrina, né, propõe que é a causa primária de todas as coisas, no caso, Gênese, a origem de tudo que existe e a base sobre que repousa o edifício da criação. Se você compreender Deus, você vai entender toda a estrutura, né, da criação, seja em qualquer aspecto que seja. Nós, e não obstante sermos uma abstração, né, não concreto, sem o corpo espiritual, não somos concretos, para a nossa capacidade de entendimento. Mas vamos lá, por favor. Então, Deus, no capítulo 2, né, constitui princípio elementar, pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Então, Kardec vem nos asseverar que mesmo que nós não percebamos Deus, como é que eu posso compreender essa inteligência suprema? Aquele velho axioma da ciência, né? Todo efeito inteligente precede ou procede a uma causa inteligente. Quer dizer, uma causa inteligente, eu estou falando, né? Então, naturalmente, é um efeito inteligente, né? Qualquer ato que demonstre um efeito inteligente, se eu ouvir um sino, né, está ventando, e ele faz tem, naturalmente eu imagino, é o vento. Agora, se ele começar a compor uma melodia, fala, já não é mais o vento, eu não preciso vê-lo. Concordam comigo? Não preciso ver. Eu já imagino que somente pode ter esse efeito se alguém o fizer, porquanto está compondo a melodia, né? Está com ritmos, né, naturalmente oscilando, né, dentro do tempo, do compasso, assim sucessivamente. Então não é mais o vento, né? Não é um fenômeno dito natural, né? Então, pela causa, se consegue compreender. Então você vai ver que o homem, naturalmente, deixou registros históricos de inúmeros instrumentos, enfim, utensílios, pinturas. Então você sabe que aquilo é exclusivamente do homem. Mas quando você olha, né, para um sistema solar, quando você olha para um quasar, enfim, uma singularidade, um buraco negro, enfim, constelações, se não foi o homem quem fez, quem o fez? Né? Então, fica uma incógnita. Né? E vemos que há um movimento perpétuo, regular, que pode ser medido e transcende as vidas humanas. Né? Nosso sistema solar tem 4,6 mais ou menos bilhões de anos e vai ter mais aí uns 8, até o nosso Sol, né, morrer como estrela, porque vai acabar seu combustível. Mas são mais uns 8 bilhões de anos, ou menos, né? As suposições. Mas mesmo que tenha um fim, porque a matéria está sujeita à transformação, né? Essa matéria, né, ela vai se decompor, mas transcende nossa capacidade de compreensão. Então, quem que fez isto? Né? Outro tanto, mantenha, por favor. Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pela sua obra. Deus, a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação. Revelare, né, em latim, significa levantar o véu. Então a ciência faz revelações, não é apanágio das religiões. Né? A filosofia faz revelações, ausculta a matéria ou os sistemas e encontra outras saídas, outros caminhos. Né? E por isso que é importante, né, a troca de conhecimento, né, porquanto nos faz ter visões diferentes sobre um mesmo aspecto, porque são outras mentes, outras capacidades, outras histórias, e assim por diante. Então, não é só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos, como Kardec afirma. Por favor, Adriano. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus, para compreender, nos falta sentidos. E quais sentidos? Depuração do espírito. É uma condição moral. Né? Então, quando nós nos colocamos no estudo, na caridade, no trabalho, estamos depurando. E ter a consequência no nosso corpo espiritual, nossas percepções. Quanto mais eu me permito gozar o corpo, mais jugulo o espírito. Quanto menos eu gozo o corpo, mais o espírito sobressai. É matematicamente comprovado isto. Né?
Eu mesmo tenho inúmeras experiências na minha vida. Quanto mais você se prende ao estômago, à sexualidade, ao conforto, mais você se amolda a essa matéria que nos influencia, que diminui nossas faculdades. E quanto mais você busca romper limites, não obstante respeitar o corpo, cuidá-lo, para que a sua longevidade se prolongue, mais você vai percebendo outras realidades. Porque somos espíritos que se ligam à matéria, mas por natureza não somos matéria. Então não estamos sujeitos, a essas leis materiais. Mas ela nos influencia ao ponto que, se nosso corpo ficar doente, vejamos a influência. E também nós adoecemos o corpo pelas nossas emoções desequilibradas. Mas é outro assunto. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, eis o erro dos dogmas religiosos. Impossível será compreender a obra da criação. Então, quando se pinta um Deus cioso, um Deus vingativo, é porque assim aqueles homens daquela época, respeitáveis, profetas, que, enfim, deram seu contributo com aquelas sociedades antigas, era assim que ele entendia Deus. Então, ele transferia para Deus. Como ele não conseguia compreender uma abstração, naturalmente a ideia antropomórfica, quer dizer, um Deus material humano, de barba, num cajado, enfim, num trono, ou mesmo a pintura da Capela Sistina de Miguel Ângelo, demonstra essa concepção material do homem, tentando esboçar um Deus. Então, Kardec é muito claro nesse objetivo. Esse ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não terem reportado aos atributos como farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões erraram. Jesus vem e reformula, não vem destruir a lei, mas dar cumprimento, e nos mostra um Deus de bondade, enquanto que o Deus de Moisés e os profetas antigos é um Deus, de certa maneira, colérico, que parcial, naturalmente, chega até a ser bipolar, ora está feliz, ora está deprimido, ora está contente, ora está enraivecido, um ser com as suas perfeições, no infinito da nossa compreensão de perfeição, como pode ter uma bipolaridade de sentimentos? Mas foi pintado esse Deus. Então, porque nós não atrelamos o entendimento sobre os atributos de Deus, ou pintamos conforme nossa capacidade limitada. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. Então, aqui Kardec enumera a inteligência suprema e soberana. É único. Nós não vamos debater essa questão, porque senão nós não conseguimos concluir o estudo. Sucinto, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. E não pode ser diverso disso, que se for, está em erro essa doutrina, esse dogma. Tal é o eixo sobre que repousa o edifício universal. Se você admitiu isto, então não tem erro nenhum. Se você compreendeu esses atributos, você vai se olhar e olhar ao teu redor, você vai compreender as causas. É um princípio, por isso que está na questão 1 do Livro dos Espíritos, depois os atributos, consequentemente, essa obra magistral que é o Livro dos Espíritos. Esse é o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Porque Deus é o eixo, é a base. Eu preciso compreendê-lo profundamente. Eu preciso buscá-lo. Paulo de Tarso, nas conclusões do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, acho que o item 3, fala: devemos gravitar em torno de Deus como os planetas gravitam em torno do Sol. Paulo de Tarso, uma comunicação, Kardec coloca lá nas conclusões, no final do Livro dos Espíritos. Devemos gravitar em torno de Deus como os astros, os planetas gravitam em torno do Sol. É uma figura poética, mas de profunda beleza e religiosidade. Precisamos buscar conhecer esse Criador. Não é porque não temos ainda capacidade abstrativa, do concreto para o abstrato, de compreender Deus, que não podemos buscá-lo. Não.
não se intibiem, né? Em relação a isso. Busqueis, pelo seu pensamento, lendo essas obras, extrapolar essa estrutura mental do que é essa trindade, do que é esse mundo primitivo, né? Espiritual, e com o seu pensamento sondar e buscá-lo. É assim que muitos cientistas do nosso século que desenvolveram a concepção dos átomos, né, das suas estruturas, sem observação, mas pela intuição. A sua mente devassando a matéria e, naturalmente, essa busca foi-lhe concedida no mundo espiritual essas visões. Por que nós não podemos fazer o mesmo com o nosso Criador? Né? Concordam comigo? E eis o nosso intuito de mudar essas estruturas mentais. Porque precisamos achegar ao Pai Criador, porquanto a própria doutrina nos fala que quando nós oramos, nos tornamos melhores, porque nos aproximamos do Pai Criador. Mas como que é a minha oração? É verticalizada, é horizontalizada? São outros aspectos. O que é meu pensamento? Quais são as estruturas da minha mente? São consequências desse assunto. Eis a importância, né? Por favor, Adriano. Então, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. O que é a providência divina? Né? Então, é outro aspecto. Kardec nos fala, né, na introdução do livro no Evangelho, na introdução, né, de que, não obstante a maioria das religiões serem espiritualistas, mas fazem uma ideia muito falsa dessa providência, do mundo espiritual. Nós mesmos, tudo que nós já lemos, qual é a ideia que você faz do mundo espiritual? Em porcentagem, eu, 30%, acho que eu compreendo do mundo espiritual. 30%. Não consigo abarcar tudo, porque eu não li tudo do que tem na doutrina, né, para expandir todos os autores, né, fidedignos. Né? Então, o que é essa providência? Ela está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial, aquela onipotência, aquela onipresença, né, aquela onisciência. Né? E vamos ver o porquê disto. Como pode Deus, Kardec questiona, tão grande, tão poderoso, né, tão superior a tudo, imiscuir-se nos menores, nos mais ínfimos problemas nossos? Né? Preocupar-se com nossos menores atos, pensamentos de cada indivíduo. Pode mudar, Adriano, por favor. Então, Kardec fala, olha, ele já nos adverte, nosso intuito não é materializar a providência. Daí ele fala, suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos materiais, né, etéreos, imponderáveis, ponderáveis. Né? Sendo ininteligente, quer dizer, não tendo inteligência esse fluido, ele atua mecanicamente na matéria. Então, só por meio das forças materiais, gravidade, força eletronuclear fraca, forte, eletromagnética. Né? Se, porém, ou supusermos dotado de inteligência esse fluido, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará cegas, mas como discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. E aí Kardec então traz para nós, né, uma analogia. As propriedades do fluido perispirítico, né, pode nos dar uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, quintessenciada. Uma palavra francesa que significa a essência mais pura da matéria. É o nosso perispírito. Então, como ele é matéria, mas é o veículo do pensamento, nas sensações e percepções do espírito. Né? Então, alguma coisa fere meu dedo, eu sinto. Meu calcanhar, debaixo do meu pé, um cabelo, um pelo. É sensitivo, né? O maior órgão do corpo humano, a pele. Mas é o fluido perispirítico que leva essa comunicação. Né? Leva e traz. A relação minha com a matéria é pelo perispírito esse fluido, que sustenta os órgãos. Ou, na realidade, os órgãos sustentam o fluido vital, que dá a propriedade da matéria orgânica, de uma matéria, né, inorgânica. Mas é outro assunto, depois a gente, né, avança mais. Então, o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, não é. Mas é o veículo, como o ar é o veículo do som. As moléculas vão se propagando. Nessas ondas vocês nos ouvem. Né?
Então, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento, desse fluido. Sendo ele que o transmite, né, fica, de certo modo, impregnado do meu pensamento, ou dos seus pensamentos, em relação ao seu corpo. Sendo que ele que o transmite, né, impregnado, e na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que ele faz corpo com o fluido, dando a entender que são uma coisa só. Né? Como se, de tal maneira, eles ficam impregnados um do outro. Né? Ou o fluido, naturalmente, fica impregnado no nosso pensamento. Por favor, Adriano. Então, adentramos aqui, né? Foi sucinto, mas para nós entendermos. A gente vai ver então que André Luiz, Emmanuel, quem mais eu li? Universo e Vida Áureo, Espírito Áureo, que há um fluido cósmico que é o austo criador do Pai. Então esses espíritos vêm confirmar o que Kardec, como hipótese, não querendo materializar a providência desse fluido que penetra tudo. É o pensamento do Pai. Por isso que ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente, não obstante nos dá livre-arbítrio. Uma prerrogativa do nosso pensamento, né, ou da nossa estrutura, é essa liberdade, é esse raciocínio. Né? Então eu tenho essa prerrogativa que é inalienável. Nenhum ser, excetuando obsessivos por uma causa, né, forjada no passado, e que há um clichê, e que, enfim, que é a nossa reeducação, vão se miscuir no nosso pensamento. Mas o Pai, não. O Pai não interfere, porque temos livre-arbítrio e, consequentemente, a responsabilidade pelos nossos atos. Então, até a idade da razão, éramos princípio inteligente, a natureza nos cuidava, nos dava todos os recursos. A partir de quando, e é o mito de Adão, a perda do paraíso, né, agora terás que comer com o suor do teu rosto, amanhando a terra. Então, é a figura mítica. Então, que significa, Kardec analisa na Gênese a raça pré-adamita, né, a raça adâmica, tanto no livro dos Espíritos, nós vamos ver isso, na Gênese, céu e inferno, o pós e pré-diluviano, a raça pré e pós. Então, devassando esses assuntos, né, que são nossas estruturas religiosas, né, de séculos, né, e precisamos jogar fora, não serve mais. Né, mas precisa ler. Mas vamos lá. Não, o princípio inteligente. Então, definição. Na Gênese, tem também no livro dos Espíritos, mas a Gênese. O princípio espiritual é o corolário da essência de Deus. Olha essa frase de Kardec. É a coroação da obra. Por quê? Por que Deus criaria, né, esses 4% de matéria visível, que são inimaginável a quantidade, né, de estrelas binárias, né, simples, enfim, de todos os tamanhos, enfim, planetas de todos os tamanhos. Por que, se não fosse em função dos seus filhos? Então somos o corolário, a coroação da obra de Deus. Não tem finalidade. Se o mundo primitivo e espiritual precede, então por que temos a matéria? Para desenvolvermos a inteligência, naturalmente. Desenvolvermos toda essa potencialidade. Né? Então é o corolário, né, da existência de Deus. Porquanto, como Kardec fala, como pode um soberano reinar sobre as pedras? Né? Se não tiver os seus súditos. Não que sejamos súditos de Deus, mas os seus filhos, que quando compreendem o amam e aceitam a sua vontade, naturalmente, docilmente. Não nos rebelamos. Né? Essa é a diferença, naturalmente. Mas, então, é a coroação da existência de Deus. Então, não existiria finalidade de existir esse ser e nós não existirmos. Ou se esse ser fosse algo, e é algo que transcende nosso entendimento, porque só temos matéria comparativamente, analogicamente, e nós, naturalmente, também somos um ser abstrato. Então, somos o corolário da existência de Deus. Compreendemos essa frase de Kardec? Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, né? Unicamente sobre a matéria bruta. Porque quando falamos de eternidade, é um outro conceito de tempo. Né? O que é a eternidade?
o tempo? Nós temos o tempo relativo, porque ele é medido pela sucessão de uma translação, de uma rotação da Terra em torno do Sol. Não é isso? Se estivesse em outro planeta, teria um outro tempo. Quanto mais próximo do Sol, mais curtos os anos. Quanto mais longe, a translação. Quanto maior o seu volume, também a duração do dia seria diferente. Concorda comigo? Então é relativo. Mas e a eternidade, que não teve fim e não teve começo e não tem fim? Como é que fica? Essa é a realidade de tempo do mundo primitivo, espiritual. Não essa realidade que nós vivenciamos. Isso aqui, ela foi medida em função dos povos antigos, astrônomos, né? Em função da colheita, do plantio, do entendimento, né? Diz a ciência, né, que as primeiras manifestações religiosas foram astronômicas, né? Do quê? De medir as estrelas, né? De contá-las, ou enfim, as suas constelações, né? A astrologia, né? Que não é a ciência exata, né? Mas compreendem. Então, essa eternidade é um eterno presente, né? De identidade, né? Quer dizer, o passado já passou 40 minutos do passado. Olha o próximo minuto. É o futuro, é relativo. Né? Mas é um eterno presente, uma sucessão do tempo constante. E somos, né, imortais. Né? Por favor. Pela sua essência, o espírito é um ser indefinido, abstrato, incorpóreo, né? Que não pode ter ação direta sobre a matéria. Ponto pacífico. Não temos condição de atuar na matéria. Sem, naturalmente, o intermediário. Sendo indispensável o intermediário, que é o envoltório fluídico, o perispírito, do qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Né? É semimaterial, esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Então há, de certa maneira, uma correlação com essa imponderabilidade da matéria. Então, há uma relação com o espírito, que é um ser, né, indefinido, abstrato, incorpóreo. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, esse hálito de Deus, o seu pensamento, que penetra tudo, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato um ser concreto, as materializações. Um médio do ectoplasma, palavra cunhada por Charles Richet, né, fisiologista francês, prêmio Nobel, 1913, né, do choque anafilático. Então ele cunha, ele viu aquele fluido que os médiuns em transe desprendiam, e o espírito pegava e se tornava, então, palpável. Charles Richet media, por exemplo, batimento cardíaco, a halitose do espírito materializado. Ele pressionava o pulso, não tinha naturalmente estrutura óssea, porque era um espírito, né, com seu corpo espiritual, né, envolto numa matéria, doada por quem? Por um médium. O que é esse fluido ectoplasma? O fluido do seu corpo espiritual, naturalmente. Né? Parte, fluido vital, né? Também. Então, se torna um ser, então, concreto. Porque foi medido, foi pesado. Né? Estão nos anais das ciências. Né? Pena que é pouco divulgado. Né? Para mim, comprovação, né? Eu não preciso de mais nada para, né, compreender que eu não sou mais um ser abstrato, né? Que eu não sou matéria, não sou fruto, né, das sinapses, né, cerebrais. Então, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, aí Kardec já entra nesse capítulo 11, por exemplo, como é que foi a união do espírito, né, e seu corpo espiritual com a matéria. Né? Então, uma outra definição também importante, se você vê um espírito, não é ele, você está vendo seu corpo espiritual, né, porque o espírito é abstrato, né, ele não tem forma. Né? Como a definição dos espíritos pode ser um clarão, uma centelha, uma chama. É uma analogia, mas ele não tem forma. O que lhe dá forma é o seu corpo espiritual. André Luiz nos fala o seguinte, olha, assim como o corpo físico procede o seu corpo espiritual procede o seu corpo mental. Então nós construímos um corpo mental humano ao longo de bilhões de anos nos reinos animais, inferiores, vegetais, minerais e assim por diante. Então a abelha tem um corpo mental de abelha. Né? Um artrópode. Né?
um inseto. E assim sucessivamente, qualquer reino, né, tem o corpo mental para que ele possa, né, multiplicar aquilo. Então a metempsicose, né, doutrinas de reencarnação em animais, uma retrogradação, não existe exatamente por esse fato. O seu corpo espiritual é de humano e não de um, sei lá, um quadrumano, de um macaco que é o mais próximo. 4 mãos e pés, né? Um quadrumano. Nós somos bímanos, né? Então, pelo corpo mental que já construímos. Então, tivemos o corpo mental de um vírus, de uma ameba, e fomos, conforme André Luiz, do vírus até a idade da razão, foram 15 milhões de séculos. 1,5 bilhão. Da idade da razão até a idade quaternária, mais 1,5 bilhão de anos. Está em evolução 2 mundos. Né? André Luiz enfatizando isso. Então, no caso aqui, Kardec fala, em 68, 69 foi publicada A Origem das Espécies, Charles Darwin. Né? Kardec comenta levemente na última edição, se eu não me engano, da Revista Espírita, de março de 1869. Então ele fala, a opinião de alguns filósofos naturalistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. E aí ele conclui, é aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Então já trazia esse conceito de que, olha, os reinos, né, ele tem naturalmente uma sequência lógica. E Kardec fala, esse sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso a convir, à justiça e à bondade do Criador, dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais. Né? Por quê? Que deixa então de formar uma categoria de seres deserdados, à parte, para terem no futuro que lhe está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, se ele envergou um corpo de uma ameba, como um princípio inteligente no caminho da sua individualização, se ele foi uma abelha, uma ameba, uma barata, não importa isso. Porquanto são os atributos, essências especiais que ele apresenta dotado ao entrar na humanidade. O importante é agora. Não foi o caminho que logramos. Saímos simples e ignorantes, com igual propensão para o bem e para o mal. Deus nos criou nessa imparcialidade e nós seguimos nosso caminho. Então, mas estamos preocupados porque fomos um feto no ventre de nossas benditas mães? Não. Porquanto somos homens formados e mulheres formadas. Então não faz nenhum sentido. Então Kardec fala que constitui o homem espiritual não é a sua origem, e sim os atributos que o formam hoje. Hã? Por favor. Então aí, o nosso tempo já está passando. Então Kardec fala que na concepção do óvulo, né, como é que se dá esse processo? Há um apêndice, o cordão prateado, enfim, tem vários nomes, cordão dourado. Ele se liga àquela célula ovo e vai enviar informações para aquela célula ovo, né, em função do seu corpo espiritual. Muitas vezes, nós vamos ver em algumas obras que as lesões do nosso corpo espiritual vão se manifestar no corpo físico, porque o corpo procede ao corpo espiritual. Como eu lesei ele, pelos meus desequilíbrios, ou ele é naturalmente mais equilibrado, mais salutar, o corpo vai agregar a matéria, e esse laço espiritual, ou vito, né, espiritual, ligado a esse germe, se liga molécula a molécula ao corpo físico orgânico. Né? Então é isso que Kardec, em 1868, estava concluindo com o estudo dos espíritos. Né? Fantástico, mas evolucionou no meu entendimento. Né? E aí se enraiza, de certa maneira, esse germe como uma planta na terra. Então, na realidade, quando se morre, é o corpo que nos expulsa, não somos nós que o abandonamos. É ele, né, que há uma falência, né, do seu fluido vital, né, como uma pilha, né, que vai acabando, né, a sua eletricidade, então perde sua finalidade. Então nos expulsa, né, por esse aspecto. Né.
Pode, por favor, Adriano. Preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu envoltório e apropria suas novas necessidades, né? Então, tem um conceito fantástico dos Espíritos que é o seguinte, né? É preciso intelectualizar a matéria. Os Espíritos falam para Kardec, como é que você entende isso? É preciso intelectualizar a matéria. A matéria é bruta, não tem pensamento, mas é preciso intelectualizar ela. Isso significa torná-la acessível aos seus ganhos mentais. Você é um ser mental, por natureza, né? A sua estrutura mental está assentada na sua consciência, que estão as leis de Deus, né? Então, Kardec fala, aperfeiçoa-o, ele desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades numa palavra, né? Talha-o de acordo com a sua inteligência. Então nós fomos, se você pegar, por exemplo, 3 milhões de anos, no Neolítico, né? Anterior a isso ainda, né? O Rorim de Ginese, o Australopithecus, 1,5 metro, né? Todo peludo, a Lucy, né? Tão conhecida, né? 500 centímetros cúbicos de massa cerebral. Um chimpanzé 400 centímetros cúbicos de massa cerebral, 100 a mais. Passou-se 1 milhão de anos depois, você vai ter o Homo erectus, ficou ereto. Quanto? 700 centímetros cúbicos de massa cefálica. Então, olha ele aprimorando, o Kardec falando isso. Depois você tem o Homo habilis, que é o neolítico, a pedra lascada, a polida, os instrumentos, né? Pré-idade dos metais e assim por diante. Ele já tinha 1.100 centímetros cúbicos de massa cerebral, né? E aí você vai ter, né? O homem de Neandertal, né? Que já tinha mais de 1.300. Você tem o homem de Cro-Magnon e hoje chegamos o Homo sapiens com 1.500, que dista mais ou menos aí 30 mil anos. Olha nós, a quinta raça humana, aprimorando o corpo. E Kardec fala que o tronco se bifurcou, uma teoria, uma hipótese. Na Gênesis ele fala. Quer dizer, pegamos um macaco, não importa a origem, era o mais propício. Só que você traz aqui uma raça adâmica, ou pré-adamita. Você traz uma do dilúvio, né, de Noé. Né? Quer dizer, espíritos que vieram, as migrações de espíritos, os exilados de Capela, enfim, né? Tem toda uma correspondência de outras obras falando sobre isso. Você tem a Caminho da Luz, Emmanuel, né, destrincha isto. Né? Então a gente veio talhando conforme a nossa necessidade. Então você pega um corpo como o meu, você põe um espírito mais evoluído, né, ou o nosso corpo, ele vai modificar o genoma desse corpo. Por quê? Porque seu corpo espiritual que vai modificar. E André Jesus fala o seguinte, assim como você tem trilhões de células no seu corpo físico, você tem no seu corpo espiritual trilhões de células. Em outra faixa vibratória, mas você tem. Né? Por isso a disparidade das células, né? Ela morre e repõe uma célula nova. Porque você traz essa informação no seu corpo espiritual. E você tem as matrizes no seu corpo espiritual conforme seus pensamentos, o seu hálito mental, o seu hábito mental. Se você se analisar, você vai ver como é que você pensa, como é que você olha para as coisas, como é que você reage diante das situações. Então, isso te caracteriza. Coloração de aura e assim por diante. E essas matrizes do seu pensamento vão dar razões, por exemplo, às obsessões, porque há um clichê mental de que você feriu uma vida lá atrás, né? Aí você vai, por exemplo, ter clichês mentais de depressão, de esquizofrenia, porque você perturbou-se quando você rompe com essas leis morais na sua consciência, praticando o mal. Mas tudo é educação. Em relação às grandes dores, sempre há grandes consolações de Deus. Né? Então, é assim que as raças adiantadas têm organismo, ou se quiserem, um aparelho cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Então, enumeramos 5 raças que nós desenvolvemos a partir dos nossos primatas irmãos, né? Mamíferos e assim por diante. Né? Aí o princípio material, para a gente encerrar, né? Está colocado entre o espírito e a matéria, porque senão estaria em perpétuo estado de divisão. Né? Então, como é que nós iríamos dar as propriedades da matéria? Né?
pelo nosso pensamento. André Luiz fala para a gente o seguinte: olha, o nosso pensamento é material. Ele participa, é mento elétrico, né? Magnético, o nosso pensamento. É onda, é corpúsculo. Tem paridade com o átomo. E o que é o átomo? André Luiz fala para a gente: é uma força, né, indevassável para nós, espíritos da atualidade. Assim como Emmanuel também fala. Por mais que estejamos nessa categoria de espírito, nos é ainda defeso uma compreensão mais profunda do que é o átomo, que é palpável, né? Mas não quer dizer que nós não podemos buscá-lo, né? Então, o nosso pensamento atua, e André Luiz, então, ele traça co-criadores em plano menor. O Pai é co-criador em plano maior. Você pega, por exemplo, o livro A Caminho da Luz. No primeiro capítulo, o Emmanuel fala assim: Jesus, com a comunidade dos espíritos crísticos, se localiza ou se reúne, onde não sei a posição do nosso Sol em relação à constelação, nem nós sabemos, mas... E ali eles agregam matéria para constituir o Sol. Então Jesus já construiu um Sol há 4,6 bilhões de anos, sob os influxos do amor de Deus. Esse é o nosso governador. Há 4,6 bilhões de anos já dominava física, química, microfísica, sei lá, né? A capacidade desse espírito, com uma comunidade de espíritos crísticos. Quer dizer, você chega à angelitude, o espírito puro, angelitude, e depois tem o espírito crístico. E assim vai, gradativamente evoluindo. É incessante, é relativo à perfeição, mas é incessante o nosso crescimento, né? Então, nos apropriamos dessa matéria, porque senão, se assim não fosse, ela estaria em perpétua essa divisão. Então por que ela não está em divisão? Porque nós nos apropriamos dela e desenvolvemos a inteligência. Então, há um fluido etéreo que enche o espaço, que penetra os corpos. Esse fluido é o éter, que já não é mais utilizado pela ciência, mas a doutrina matéria cósmica, ou fluido cósmico. Tem várias, né? Universal, que é uma redundância em termos. Geradores dos mundos e dos seres materiais. A natureza jamais se encontra, na realidade, quem está nos falando aqui, é no capítulo 6, Uranografia Geral, que é uma comunicação do Espírito Galilei, que eu acho que é Galileu Galilei, e que ele fala, e ele dá essas comunicações através de um médium célebre chamado Camille Flammarion, que era astrônomo. Ele era astrônomo e psicógrafo, olha que beleza, né? E Galilei, dessas comunicações, ele fala: a natureza jamais se encontra, isso aqui não é texto de Kardec, Kardec coloca ali, a natureza jamais se encontra em posição a si mesma. É uma perfeita harmonia e equidade, né? Uma só divisa do Brasil do universo: unidade, um princípio único e variabilidade. A matéria, você pegar a nossa tabela periódica, 112, 116 elementos, né, estudados. Você pega o espectógrafo, né, ou o espectroscópio, e você direciona para uma estrela, você consegue, por alguns filtros, ver que tipo de matéria ela está lá. Por quê? Porque tem um código, né, luminoso da matéria, que é o átomo, né, no seu campo, ou chamada teoria dos quantas, quer dizer, os saltos quânticos das suas eletrosferas, né? Então ele tem espectro de luz. A luz visível, ela tem uma difração em 7 luzes, né? Então, mas é outro assunto. Então você vai ver que e o átomo já não é mais indivisível, né? Temos 18 elementos, temos bósons, temos, enfim, flêmios, temos os fótons que não têm massa, enfim, quarks chamados ups, enfim, downs. São 118 elementos. Estamos buscando agora a partícula de Deus, né, o bóson de Higgs, que foi predito pela física teórica em 1960. Enfim, os colisores, né, de partículas, né, como temos entre a Alemanha, a França e a Suíça, são 27 quilômetros, né, de um colisor. Quer dizer, nós estamos colidindo núcleos, prótons, para estudar isto, né? Mas enfim, mas é uma variabilidade. E quem que dá isso?
nossa mente, segundo André Luiz, somos nós que atuamos em diferentes níveis. Quando você faz um bolo, você está fazendo o quê? Utilizando dessa química, né? Utilizando de materiais. Quando eu misturo enfim, dentro da química, no concreto, enfim, plástico, eu estou utilizando dessa variabilidade para construir outros elementos, desenvolvendo inteligência. Basicamente é isso, né? É secundária a matéria, mas é muito presente na atualidade ainda para nós. Então, uma unidade da harmonia da criação, variedade infinita no imenso jardim de estrelas, né? Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com ela uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, né? Quer dizer, confundindo-se com a obra, né, desse pensamento de Deus, é a lei universal. Então, esse que nos fala é Galilei. E aí, eu acho que o último slide, um esboço mais próximo do que daquela estrutura básica. Deus, criação, e poderíamos enchê-las de perguntas do Livro dos Espíritos, comentários de Kardec, em cada um desses desdobramentos. Princípio inteligente universal, né? André Luiz nos fala que nos primórdios do nosso planeta, talvez 1,5 bilhão depois da sua construção, ele vê pelas tradições, como Emmanuel também fala, pelas tradições do mundo espiritual, uma massa viscosa da mônada celeste, uma massa de princípio inteligente, que aí começa com o princípio vital e aquela frase célebre de Leon Denis, né? Dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, pensa no hominal, intui no angelical, mostrando, né, esses reinos que também está no nome dos espíritos. Então, basicamente, esse princípio inteligente vai se individualizando, se apropriando do princípio vital, de um princípio material, fluido universal, fluido cósmico, esse fluido vital com a matéria passiva, ela está ainda, né? E como o Espírito fala para a gente, são moléculas secundárias, porque a molécula elementar, nós não temos analogia para compreender, né? Então, essa tabela periódica é molécula sujeita às combinações desse fluido, né, vital, cósmico. Então, a matéria, mais fluido vital, mais vital, inativo, não tem vida. Quando é que se dá vida? Quando você une o princípio inteligente, o princípio vital, mais os princípios ativos, que naturalmente somos nós, né, na nossa estrutura, que Deus nos criou, teremos vida orgânica, seja qual ela for. Então, aqui a gente encerra, né, basicamente, né, esse assunto, né, bem básico, né, porque não tem condição de abordar todas as perguntas, todos os desdobramentos, né, disso tudo. Eu agradeço, então, a atenção de vocês, a oportunidade bendita de estar aqui com vocês essa manhã, nessa casa, né, e passaremos, então, ao passe, tá bom? Então, mantenhamos-nos em prece, nossas doações. Muito obrigado.